Oi, gente! Olha nós aqui outra vez, com muita felicidade. Estamos aqui, como combinado, às 8 horas da noite, né? Agora na página do Point de Idoso. E aí eu quero lembrar a vocês que a gente estava fazendo essas lives na minha página, mas a gente mudou para a página do Point de Idoso exatamente porque a minha página estava limitada e a gente não estava tendo tantas pessoas que pudessem interagir. Então, agora, a vantagem aqui da página é que basta você clicar na página, quer dizer, na verdade, você curtir a página, entrar na página do Ponte de Idoso, curtir a página e aí você se torna amigo da gente. Aí já pode comentar, falar, perguntar, o que quiser aqui nas nossas lives. Lembrando a vocês que a gente está fazendo sempre isso de segunda a sexta-feira, como eu disse, às 8 horas, de 8 às 9, mais ou menos, passa rapidinho o tempo. E que vocês, quem quiser, pode e deve fazer os comentários escritos aqui para mim, que eu vou falar para nossa entrevistada o que está passando aqui, e é porque ela não tem como ler o que vocês estão escrevendo. Eu tenho como ler. Então eu leio, falo, não posso interromper assim, o raciocínio dela, mas deixo ela fazer o raciocínio dela, completar, e logo que puder, eu falo: oi, tudo bem? Aqui fulano falou, Beltrano falou. E aí, minha amiga, hoje a gente traz aqui, para minha maior alegria, Lígia Passos, que é arquiteta, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e que está com a gente aqui também no Point de Idoso, e com muita alegria para nós, para falarmos num assunto tão complexo, que é essa coisa da casa do idoso. Tudo bem, Lígia? Oi, tudo bom, Fátima? Muito obrigada pelo convite. Realmente está sendo um prazer imenso estar aqui com você e a gente trocar essas figurinhas, né, de informações que é preciso nesse momento, inclusive porque nós estamos nesse momento de ficar muito em casa, né? Eu acho que, apesar de que já estamos nessa abertura da pandemia, né, do isolamento, foram 80 dias, mas eu espero que todos estejam em segurança total, que eu acho que é importante para casa, né? É muito importante, porque as pessoas estão muito tempo em casa agora, né? Agora mais do que nunca, elas se tocaram, vamos dizer assim, da É, importância, né, de ter uma casa segura, né? Uma casa com segura para o certeza. idoso. Não só as pessoas, o próprio idoso, né, que às vezes está sozinho ou o que for, ou a família que está distante, não está podendo estar com aquele idoso. E aí agora eles estão entendendo ou percebendo aquilo que a gente já fala já há algum tempo, que tem que ter o que a gente chama de olhar geriátrico, né? É, Que é essa olhada, né, para a casa das pessoas com bastante detalhe, que às vezes uma besteirinha, né, uma coisinha acaba interferindo, a pessoa caindo, fazendo uma fratura de colo de ferro, fazendo uma é fratura verdade. de crânio, né, traumatismo craniano, quer dizer, uma É besteirinha, verdade. que é isso que a Uhum. gente quer desenvolver aqui hoje com você, que é especialista nesse assunto. Olha, eu já tenho várias pessoas aqui que já mandaram beijinhos. Obrigada. Clarissa, Clarice Maria Amiga, Gomes amiga. Gonçalves, Obrigada, Pereira, Clarice. Pereira Raquel, Mônica Hertz. Olá, Mônica, sucesso! as Dila minhas amigas de Maria. coração. Amigas de Opa, coração. seu fã-clube tá grande, hein, amiga? É, a turma tá sexta-feira à noite em casa, né? Ah, Então resolveu me ver. Dila Maria Dila, um Baguense, beijo. Rosina Maria Sanches Jardim. Nossa, Muito legal, né, gente? Eu queria muito bom. realmente. Obrigada, queridas. Um beijo a todas. Eu não tenho condições de ver quem tá, né? Nem É, nada. não tá, A porque eu é Fátima que que vejo vai passando para mim. as mensagens, as Isso. perguntas. Quem quiser, como a gente falou, pode fazer pergunta É, aqui que eu leio, porque esse tipo de plataforma que a gente está usando é é nova, assim, né? para poder entrar Eu no não a conheço, é Facebook. a primeira vez que eu participo. Porque para a gente entrar no Facebook, a gente usa essa plataforma aqui,
que dá para a gente poder entrar com mais tranquilidade. Mas, por outro lado, você não vê as mensagens, só eu que vejo, né? Que Então, pena. Olha, a Mônica Rex mandou aqui, é um assunto muito importante e a Lígia domina esse assunto, com certeza. Ah, é. Por Eu isso, cuido, eu já cuidei, né? Como eu já cuidei da minha mãe, que ficou na minha casa por 4 anos até falecer, e eu tive essa experiência em loco, eu, né? E também, como eu já estava te falando, por incrível que pareça, toda a minha vida prática, realmente de arquitetura, de design interior, de decoração, nesses últimos praticamente 15 anos, toda ela praticamente foi da geração 60 a mais, né? Então, eu acho que eu tenho uma certa prática aí nessa atuação. não, e é Até importante, para mim agora, né? Até para mim também. e é importante ter prática mesmo, né? Porque às vezes só a É, teoria não adianta, a pessoa na não, prática percebe a não, necessidade mesmo. não. Eu quero Eu dizer para costumo dizer que eu costumo sim, dizer que aqui na arquitetura, na decoração, design de interiores, a gente tem toda a teoria, tem toda a informação. Mas com certeza, cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada cliente é um cliente. Então a gente tem que respeitar e entender todo o conceito, né? Porque nós não estamos fazendo um lugar somente como um restaurante, um bar que tem um geral. Não, é único. E aquela informação ela tem que ser respeitada, né? muito legal. É o que a gente fala muito aqui no Ponto de Idoso, é a gente sempre colocar a pessoa, né? Quer dizer, estudar o caso da pessoa. A gente estuda a É. família, não é só ouvir um pulmão, ouvir uma pressão, não. A gente, por isso a gente tem uma equipe, né, uma equipe Uhum. interdisciplinar, uma equipe com fisioterapeuta, terapeuta profissional, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, tem advogado, tem dentista. Quer dizer, a gente tem essa É equipe ótimo. e aí você, arquiteta, tá vindo para essa equipe para Estou poder entrando na compor? equipe, Pois né? é, para poder compor essa equipe, que é uma coisa que eu já tenho vontade há muito tempo de trazer você A para gente cá. fala disso há tanto tempo, né, Fátima? Mas E alguma hora a gente vai, né? vai, agora vai, com certeza, porque eu acho que agora mais do que nunca as pessoas estão tendo essa necessidade mesmo, né, É, de ter, né, esse, como a gente com falou agora, no esse certeza. olhar. Eu quero dizer aqui para vocês, para quem não conhece, a Lígia Passos, né, Galvão, que ela é arquiteta de interiores, de projetos, de cursos, de mentoria. Ela tem pós-graduação em design de interiores, de história da arte, de iluminação, de educação à Iluminação. distância. Caramba, aqui eu vou falando um monte de coisa. Não, não precisa E, falar tudo, não. e a coisa assim que eu acho muito legal, que a gente estava, né, até falando, que você hoje é uma pessoa que está realmente relacionada à sociedade de geriatria e gerontologia, ao movimento Nessa BGG. longevidade, a SBGG, que, né, para quem não sabe, é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da Gerontologia. qual eu também participo, da qual já fui diretora algumas vezes, não só É. da regional como da nacional, e que também é uma pessoa que participa do movimento Longevidade Brasil, né, que é a Com a Carlota. Carlota. E isso, a Carlota, inclusive, vai estar falando aqui com a gente na terça-feira. Muito legal, né? A Ah, Carlota vai estar aqui com a gente na terça. E também, né, uma pessoa, você é uma pessoa que fez estudos, né, sobre direitos da pessoa idosa, sobre eu acabei de fazer. pois é, eu acho assim muito legal, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia errada da geriatria e gerontologia. Para quem não conhece, né, eu falo, a geriatria é uma especialidade médica, né? A pessoa tem que ser médico para ser geriatra, como é o pediatra, como é o clínico, como é o cardiologista. Agora, a gerontologia, ela estuda o envelhecimento humano. Sim. Então, todas as pessoas, esses profissionais que estão interessados, ou de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicologia e por aí vai, que estudam envelhecimento humano, eles fazem parte, podem fazer parte, se quiserem, né, desse globo maior, né, Uhum. essa ciência maior que é a gerontologia. Tanto que os congressos internacionais
nossos não são de geriatria, são de gerontologia, que eu acho assim, muito legal. Uhum. Né? Os congressos internacionais, eles falam exatamente disso, né? Da importância de ter vários profissionais com vários olhares diferentes da questão do envelhecimento humano. Por isso, o arquiteto, assim como o engenheiro, como o advogado, às vezes as pessoas acham, não entende muito isso, mas não, são profissionais extremamente importantes, porque vão projetar as ruas, né? Vão fazer as leis, Criar poten... mobilidade, facilitar a exatamente. mobilidade. Isso, então, esse Inclusive a tipo, moradia. só concluindo o raciocínio, esse tipo de olhar, né, que é da gerontologia, vê o todo. Então, todos esses profissionais, que são pessoas especializadas em idosos, eu estou falando assim para a população que não sabe o que é isso, né? Eu estou dando essa contribuição aqui, dizer o seguinte, que não basta você gostar de velhinho ou da pessoa gostar da questão, né, do idoso, não, tem que estudar isso, estudar, e é o que você fez, você está estudando, já estudou e estuda cada vez mais a questão do envelhecimento humano dentro da sua profundidade. E aí te dá esse respaldo técnico, científico, para você hoje ser uma especialista, uma arquiteta especialista em, né, em questões do idoso, no caso, envelhecimento humano. Por isso é que eu queria dar essa introdução, porque as pessoas às vezes não entendem bem isso, né? Ah, eu sou arquiteto que fiz um curso lá de, né, um cursinho, e aí eu acho que já dá para fazer alguma coisa. Não. Assim como o geriatra também. Ah, eu fiz um cursinho de idoso, então agora eu sou o clínico que gosta de velhinho, como eu brinco. Não, a geriatria é uma especialidade, né, complexa, que exige 2 anos. Então eu queria que você, antes de você falar da casa do idoso, falasse um pouco dessa sua formação, né, em gerontologia, e falasse para a gente também o que você tem para contribuir desse olhar, né, do idoso, da questão do idoso como um todo, como profissional, arquiteta, mas com esse olhar da gerontologia como um todo. A gente tem que iniciar simplesmente como respeito ao idoso, né? Nós temos que entender que o idoso, nós somos o idoso, nós começamos a envelhecer já faz tempo, e a partir dos 60 anos, a gente começa a ter uma certa degeneração. E com isso, nós precisamos de adaptar a nossa casa. E como que a gente vai adaptar a nossa casa? A gente vai olhar como a segurança e o conforto, né? Quando a gente fala da segurança, é prático, porque é só liberar tapetes e colocar barras? Não, não é. Né? A gente precisa entender tudo que está acontecendo com aquele idoso dentro daquela casa. E fazer uma observação do andar, da marcha, da subida, de subir a perna, de descer a perna. Quer dizer, tem várias atividades físicas que nós precisamos fazer diariamente, de pegar o quente, de pegar o frio, de abrir a torneira, de abrir a maçaneta, é uma avaliação, né? É um checklist que tem que ser feito. E esse checklist é fácil para a gente entender dentro da segurança. E nós também tem um outro olhar, que eu acho que é mais importante ainda, que é o olhar do conforto, um olhar que a gente acha e critica como se fosse o conforto ser uma sofisticação. E não é. A gente percebe que é através desse conforto que também nós vamos resgatar aquela memória que é a memória da satisfação, da felicidade, que a gente traz dentro da gente, que a gente traz desses anos todos de vida, que a gente pode implementar e resgatando toda essa memória, que eu digo nossa memória afetiva, junto na nossa casa. É um respeito a esse idoso, então é esse respeito a esse lugar que a gente tem. Então, acho que esse valor que é muito importante ser colocado até para a família que cuida, e para o próprio, né? Porque às vezes até o próprio não reconhece. Ele diz assim, por que eu vou cuidar da minha casa agora, nessa idade? É uma questão a ser levantada, né?
Da mesma forma que quando eu começo a pensar, quando eu comecei a estudar, você vai no shopping, tá? Nós aqui no Rio de Janeiro temos o Casa Shopping, né, de decoração. Aí você procura coisas para beber. Você acha 10 lojas. Você procura para adolescente, você acha mais 10 lojas. Você procura para recém-casado, para o adolescente, para a mamãe, para todas as fases da sua vida. O solteiro. Agora, para o solteiro, né? O solteiro, a menina, a moça que ficou sozinha, que está sozinha, está morando sozinha, que vem morar no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem N histórias que a gente pode. Você chega no shopping, você acha a loja. Agora, eu entro no shopping, eu quero saber qual é o sofá, qual é a cadeira, ou qual é a altura da bancada, ou do vaso sanitário, ou a iluminação para a minha casa 60 a mais, 70 a mais. Qual é? Como é? Não sabe, não tem. Onde você vai encontrar? Cadê essa informação? Cadê esse comércio? Onde é que a gente pode? Você entende? Entendo. Quer dizer, então eu acho assim, que quando o profissional olha uma casa para eu digo assim, o 60 a mais, porque quando a gente fala talvez idoso, a gente está encontrando uma pessoa inativa. E eu nem estou olhando tanto para essa pessoa inativa, eu estou olhando para aquela pessoa ativa que tem a sua casa. E para ela não chegar na inatividade, ela precisa preservar ainda, mesmo nesse processo de degeneração que ela está. Porque nós sabemos que o campo visual diminuiu, nós sabemos que a nossa sensibilidade do tato está diminuindo, nós sabemos que a nossa capacidade de marcha está diminuindo. Tanto que nós temos aqui todos os testes, né, para saber a sarcopenia, por exemplo, né, a gente se entender toda a nossa estrutura. Então, ok, mas eu atendo isso e respeito isso e vou adaptando a minha casa para que ela fique, sim, colocada positivamente para mim, ou eu vou deixando, porque já tem muito tempo que está tudo por aqui e agora eu já estou ladeira abaixo. Não estamos ladeira abaixo. Eu acho que a gente tem que olhar que nós não estamos ladeira abaixo, muito pelo contrário. Né? Se meu marido estiver ouvindo, que eu não sei se ele está por aqui, né? Acho que ele se aposentou agora, em dezembro, né? E ele hoje virou para mim e falou assim, eu estou impressionado, porque eu achei que eu ia ter muito tempo, e eu não tenho tempo. Quando eu vejo, já é sexta-feira. Quer dizer, ele se ocupou tanto, de tanta coisa. Eu acho isso super bom, muito positivo, até pela idade dele. Não vou falar para ninguém ficar sabendo. Mas realmente ele já está nessa fase, na fase do aposentado, né? Mas super ativo. Ele é super ativo. Então a gente tem que preservar. Agora, preservar a qualidade do colchão, a qualidade a densidade do colchão, a altura do colchão, a altura do sofá, né? A mesa de vidro. Eu quero dar uma contribuição antes de você desenvolver mais esse assunto. Pelo seguinte, o que a gente fala muito em geriatria e gerontologia, que você está aqui, que às vezes eu tento colocar para as pessoas leigas, né, que estão nos vendo, nos ouvindo, de uma forma que eu entendo perfeitamente o que está falando, porque a gente já está num nível envolvida. Eu falo, a gente fala que nós a gente estamos no meio. Geriatriquez, né? Quer dizer, a gente já conhece esses termos e da onde você vai chegar, onde eu sei, eu quero, enfim. Mas a pessoa que está assistindo, às vezes, ela não sabe o que é sarcopenia, que você acabou de falar, a pessoa não sabe, né? Então, a gente está falando muitas vezes para pessoas leigas. Então, eu queria só dizer o seguinte, na contribuição, dizendo que uma coisa que a gente luta muito em geriatria e gerontologia, que você está falando, é a manutenção da autonomia e da independência, né? Quer dizer, se a pessoa, são termos que a gente usa, se a pessoa, por exemplo, ela teve um derrame, exemplo, ficou com um lado paralisado, então tudo que a equipe, todos nós, né, equipe de profissionais, seja fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, médico, que for,
Todos que fizerem para aquela pessoa, que mesmo que ela tenha um lado paralisado, que ela consiga manter a autonomia e independência dela, de ir ao A banheiro sozinha, mobilidade. a mobilidade, exatamente, a independência e a autonomia, de tomar um banho Uhum. sozinha, de Uhum. almoçar sozinha, de fazer sua comida Uhum. sozinha, de viver, quer dizer, ou mesmo que ela tenha pessoas em volta, mas que ela mantenha o máximo de dignidade possível, de mobilidade possível, ela vai estar fazendo prevenção de outros problemas que poderiam ser maiores, Sim, né? sim, com certeza. E aí o que você está dizendo é muito importante, porque às vezes as pessoas se acomodam, falam, ah, ela já está com idade, deixa para lá, ela está numa É. demência, deixa para lá, ela Uhum. está com uma alteração, uma glaucoma, deixa para lá. E é exatamente isso que a gerontologia, a geriatria vem. Ela vem para desmistificar isso e dizer, olha, você pode ter qualidade de vida sim, em qualquer idade ou com qualquer Com problema, certeza, com né? Você certeza, pode ter com seu diabetes e certeza. tá bem, você pode ter sua alteração de visual, e aí sim é o que a gente entra no assunto específico, que é o que você fala, né, da questão da arquitetura, que é uma contribuição importantíssima que as pessoas não se atentam. Você falou uma coisa, olha, eu tô com 37 anos de geriatria, Lígia, 37 anos. E isso que você falou me entristece profundamente, porque a gente vê que o comércio em algumas coisas ele evoluiu. Já tem ginástica para idoso que não tinha antigamente, modelos, né? Ah, modelo que desfila, tudo bem, que não tinha Uhum. antigamente. Mas em termos de comércio, de indústria, dessa coisa do dia a dia, da prática, da terapia ocupacional, da fisioterapia, e do modelo da casa do idoso ainda é muito, muito precário. Eu Ah, não muito, vejo muito mesmo. evolução nesses 30 e tantos anos que eu tenho de geriatria e gerontologia. Não vejo. Não, muito mesmo. E é verdade, até mesmo porque quando a gente vai a uma loja procurar qualquer tipo de objeto ou móvel, né, que é específico, não é nem que é específico, né, para ser para uma casa um apartamento para alguém para mais de 60 anos, o próprio vendedor não sabe dar resposta. Não O sabe. próprio vendedor não sabe dar resposta. Então, é confuso, né? É muito confuso. E eu acho que é até um nicho de trabalho, né? O qual eu me encontrei aos poucos, não só pela prática com os meus clientes, depois quando eu trouxe minha mãe para morar comigo, eu fui buscar informações, eu fui buscar o que eu podia fazer por ela, né? Eu montei um quarto aqui para ela, na minha casa, até o falecimento dela, e eu aprendi muita coisa, até mesmo com a prática, né? De todos os cuidadores que eu tive dentro da minha casa, de todos os horários que eu tive que me adaptar, e de toda a tecnologia que eu trouxe também, que eu fui descobrindo a facilidade da tecnologia, que ajuda também a gente, né? Ajuda, dá o apoio que nós precisamos. E precisamos para ajudar a quem está sozinho, como no caso você estava dizendo, né, aquele que ficou sozinho em casa e ele tem a tecnologia que pode ajudá-lo também. Eu acho que tem muita coisa, é vasto, o campo é vasto para a gente poder cumprir tudo aquilo, todas as necessidades. E a gente Existe fica, a gente, sim muitas soluções, sabe, mas tem que pesquisar. e a gente fica triste, né, quando a gente vê no nosso país, né, e isso daí ainda é fato. Muita gente não sabe nem o que é geriatria, nem o que é gerontologia. Eu ainda brinco, às vezes, falo assim, a pessoa acha que é cosmética, coisa de geriatria. Tô falando parte médica. De geriatria. Gente, não é nada a ver, né? Ah, Não, que porque é, isso? é é especialidade de velhinho caindo aos pedacinhos. Ah, eu não preciso de geriatra, não. Eu tô bem inteira. Não, Eu falo, gente, não é nada disso. não é É nada disso. não é, é exato, é falta de Não. informação mesmo. É, como dizer, as pessoas não têm essa informação. Por isso que é importante a gente estar fazendo essas lives, estar falando para as pessoas, sensibilizando as pessoas. Por isso a gente colocou point do idoso, uma coisa assim bem leve, né? Point, uma coisa jovem, É. né? Do idoso, mas que você pode Uhum. ser idoso. Eu já sou idosa, tenho 61 anos. Mas eu me sinto extremamente saudável, me sinto, tenho minha hipertensão que está controlada, mas isso aí, para mim, é que estou dizendo, isso não Faz muda. parte.
Exato. Não, O faz fato de eu parte. ser idosa ou das pessoas Isso terem faz idade, parte, é exatamente isso que eu estava falando, faz parte. Agora você tem que entender isso e saber como você vai adaptar toda a tua casa, porque você está realmente nesse processo. isso. Mas é isso que a gente fala, que o fato de você estar com idade não significa dizer que você está decrépita, que você está... Isso que o ponto do Não, idoso claro que traz. não. Pelo contrário, o que a gente quer, ainda brinca assim, é especialidade de velhinho caindo aos pedacinhos. Não, é especialidade Não. para não cair os pedacinhos, ainda Para brinca não assim, cair, para para não não cair, chegar lá. não Não, para não chegar. chegar lá. É. Você vai chegar à idade, sim, se você não ficar pelo caminho, você pode chegar aos 90, chegar aos 100, mas com qualidade de vida, com o que Sim. aquilo... Ontem mesmo a gente falou sobre qualidade de vida, antes de ontem a gente trouxe uma idosinha de 83 anos, que deu exemplo de que é possível, sim, viver bem, viver com qualidade. Quer dizer, é isso que a gente quer mostrar nas nossas lives, a importância desse tipo de trabalho, né? Que muitas pessoas desconhecem o seu trabalho, por exemplo, acha, como você falou muito bem, que é só botar barra, tirar tapete, está resolvido o problema, e não é, Não, gente, é isso que a não gente quer é. colocar. Antes de você Tem muito mais. antes de você, sim, com certeza. Antes de você continuar, é aqui, ó, eu queria dizer para você que a Aline Galvão, a Minha Adelaide diz isso. sobrinha. Ah, é? A Adelaide diz isso Ela é mesmo. nutricionista. Ai, que legal, que legal. Adelaide, peraí, já me perdi. A Aline Galvão fez a pergunta: segurança, conforto e respeito. Planejamento deve acontecer a partir de qual idade? Ela Na hora que pergunta nasce. aqui. Na hora que nasce. Mas é Planejamento. verdade, é a hora que nasce. O planejamento acontece. A gente não planeja tudo para o bebê. Aquela roupa, o bebê, a altura do berço, a iluminação do quarto, tudo para o bebê. Aí ele cresce, você não vai lá e não coloca uma protetor na tomada. Aí ele cresce, você não vai lá e protege a porta para ele não sair, não põe rede para ele não pular na janela. E é a vida toda, a gente vai trocando a nossa casa e vai planejando e vai refazendo. Acontece que existe uma ideia de que a casa é única. Ela vai ser única, a vida, mesmo respeitando o desenho industrial, que daí é uma conversa realmente de projeto, a casa ela tem que ser refeita, reorganizada, replanejada para cada fase da vida da gente. A gente troca do berço para a cama de casal e depois volta para outra cama do viúvo, aquela outra cama, né? E aí a gente tem que vai trocando e vai acontecendo sim, porque nada é eterno, não pode, nós não somos e nem o objeto que está com a gente é. O que a gente tem que prestar bastante atenção é o que vai acontecer, é a memória. Toda a memória afetiva que a gente vai criando, desde aquele momento do nascimento até hoje, durante 60, 70 anos, 80 anos, a gente tem que trazer essa memória e resgatando, fazendo reviver essa memória o tempo todo, porque ela é que vai ser o gás da nossa vida o tempo todo. Porque todos os prazeres que nós tivemos durante a vida, nós vamos acolhendo dentro do peito. E esse respeito, essa coisa de vir, a sensação boa que vai dar o gás para a gente viver, que ela é interior. E esse tem que ter, a gente tem que trazer. Claro que eu não vou encher a minha casa de tudo e permanecer com tudo o tempo todo. Então nós vamos aí, né, fazer umas... Eu já fui chamada, inclusive, para fazer isso. Eu me lembro de uma amiga trouxe a mãe para perto da casa dela, e ela morava num super apartamento, e veio para um apartamento bem pequeno. Eu falei, olha, vamos ver o que nós gostamos mais aqui, os objetos que nós gostamos mais aqui, quais são as toalhas que nós gostamos mais, os lençóis, quer dizer, então nós fizemos um resgate, e aquele resgate, e ela adorou, ela achou o máximo. Quer dizer, ela estava odiando, porque estava saindo de uma casa onde ela morou por muito tempo e foi morar num apartamento pequeno. Quer dizer, até você sabe disso, a gente não deve trocar, dependendo do estado mental, a gente não deve trocar de casa, né, de lugar. Né? Então, para refazer esse lugar em outro lugar, foi importante trazer toda aquela memória. Então, a memória é uma ferramenta muito importante para a gente ter um resgate de saudável,
de atividade, de estar conectado com o mundo, estar conectado com todos. Aí eu quero dar essa contribuição também, dizer o seguinte, que o grande ponto que a gente vê que você falou agora, da mudança de local, muitas pessoas às vezes têm demências, né? Sim, Esquecimentos, pode sim. ter demência do tipo Alzheimer ou demência de outros tipos, que é o E perde grau a de relação de esquecimento. espaço, né? E aí o que acontece? O que você fala da memória afetiva, que é uma coisa muito importante, é que muitas pessoas, até falando de novo para o leigo, muitas pessoas têm aquela ligação com aquele imóvel, por exemplo, aquele imóvel É horroroso, que às vezes, né, às vezes chega o horroroso para o filho outro, né? pro Não para outro, ele. aí que eu quero chegar, exatamente. Aí Horroroso para o chega o outro. filho, isso, chega às vezes o É, filho, o neto, aí fala assim, né, querendo ajudar, querendo acertar. Ah, mamãe e vovó, vamos tirar esse móvel horroroso, que esse aqui já tá velho, vamos botar um móvel novo, vou fazer uma coisa, né? Quando não chega, ele fala assim, quando morreu o cônjuge ou em outro, vamos mandar mamãe, o vovó, para um uhum, apartamento novo, arejado, claro, é, melhor, vamos trocar os móveis todos, fazer uma reforma, essas coisas todas velhas. Aí a pessoa simplesmente, a perde a pessoa, às vezes não precisa referência. nem, exatamente, não precisa nem estar demenciada. Às vezes a pessoa Perde a inteira mesmo referência. perde a referência total, porque aquele móvel Totalmente. velho, aquele que a pessoa disse que era velho, horroroso, é exatamente o elo da pessoa com o Com passado o dela, mundo, com o com passado o dela. mundo Mas, dela, né? Dela, que não é o meu, não é o seu, é o mundo dela, que exatamente. não é do neto, não é do filho, é o mundo dela. Por isso é que exatamente é muito importante essas pessoas especializadas, né, nessas questões, porque eu torno a dizer, às vezes a pessoa acha que é super simples, é sair limpando tudo, e não tem esse olhar geriátrico, esse olhar gerontológico, que é o que a gente está falando aqui. Não é isso que você está dizendo? Sim, exatamente. É um Você ia respeito, falar. né? Ah, você ia falar o quê? Não, não, eu ia falar que esse mesmo respeito que talvez não aconteça, que às vezes não acontece, né, também com o mais velho, a gente já tem esse respeito no adolescente e na criança, quando troca de escola, a criança sente, quando troca de cidade, o adolescente sente, quando você vai morar em outro lugar. Quer dizer, então, nós sabemos e nós respeitamos, nós estudamos esses momentos, nesses momentos dessa idade. Agora, na outra idade, que é a que nós estamos agora, esse respeito já não acontece, essa atenção já não acontece. E o que tem que ter, né? Tem que ter, Tem que tem que ter, porque acontecer. inclusive eu tenho falado muito que um dos problemas maiores que eu vejo é, às vezes, no familiar. Quer dizer, às vezes o idoso está bem, o idoso está entendendo, está querendo, sabe o que quer, mas veio o familiar e E domina a bloqueia, situação. Bloqueia, às bloqueia. vezes ele quer arrumar um namorado, uma Uhum. namorada, vê um familiar e É, bloqueia, né? Quer é, trocar de alguma coisa, não quer, bloqueia, e diz que não, você não sabe, você não concorda com isso, você não sabe o que você está falando, e é, abafa aquela pessoa e simplesmente faz com que a pessoa. Aí a pessoa daqui a pouco entra em depressão, daqui a pouco entra no quadro demencial e ninguém sabe por quê. Porque, lógico, é porque não verdade. está respeitando o pensamento, o sentimento da pessoa, não é isso? É verdade. Até mesmo da permanência da pessoa em casa, né? Eu acho que tem, isso é um outro tema que eu também poderia conversar. A permanência do idoso em casa, né? Por isso que a casa, ela precisa ser realmente, a gente precisa fazer um tour dentro dela e entender toda para saber o quanto ela está sendo saudável em todos os sentidos, não só no espaço físico, mas no espaço mental. E a escuridão, é o uso das cores, o uso das texturas, os materiais que tem nos móveis, nas mesas.
São todas, isso tudo faz com que a casa ela fica saudável para a gente viver melhor, né? Ter uma moradia melhor, ter uma moradia mais saudável mesmo. E é o que você falou, né, que eu acho muito no início, é a personalização disso, né? Que não existe, Sim. como eu falo em medicina, assim como não existe uma receita de bolo em que você faz uma receita para toda pessoa que é hipertenso, todo que é deprimido, toda pessoa que tem demência. Não existe. Essa receita também não existe dentro da tua área, né? Você tem que fazer o que você está dizendo, é um não. estudo. É um estudo. Né? Como eu falei, o arquiteto, o decorador, o design de interiores, ele tem um estudo, ele tem a teoria, mas a aplicação, ela atende 80%. Esses 20% realmente é o indivíduo. Então, a gente tem que estudar o indivíduo, como é que é aquela casa, como é que é aquela pessoa, como é que eles estão morando ali, como eles querem morar ali. Mas eu acho também, Lígia, o seguinte, concordo com você, mas acho que a pessoa que não tem, o arquiteto, vamos falar do arquiteto, que não tem esse olhar, que não tem esse conhecimento como você tem, você já fez curso de geriatria e gerontologia, né? Você ficou fazendo... Para entender realmente. Isso tudo. Uhum. É isso que eu estou dizendo. Você é uma especialista. A saúde, o estudo da saúde, que foi com profissionais da saúde, né, que foi lá no SBGG que eu aprendi muito, para entender realmente o quanto a gente está já, como a gente diz, né, nessa degeneração toda, como é que tá, como está acontecendo isso. E como a casa pode favorecer e pode ser modificada e trabalhada para poder ajudar a manter a segurança. Não, é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que é porque a gente sabe, né? Quer dizer, profissionais, né? Em todas as áreas. Como a gente não teve, por exemplo, a cadeira da geriatria e gerontologia dentro da faculdade, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, enfim. Agora que está tendo a questão do idoso, né? Agora há pouco tempo. É a mesma coisa vocês, arquitetos, né? Vocês se formam como arquiteto, né? E depois vai fazer, né, vai aprofundar em determinado assunto. Então, dentro disso que você está falando, né, você é uma pessoa, um especialista, porque você estuda e estudou e estuda exatamente toda essa problemática, ou eu não digo nem problemática, eu diria assim, esse universo do idoso, né? Do idoso saudável, do idoso doente, da família, do social, do religioso. É como a gente diz, uma visão que a gente tem que ter, né? Geral do idoso para poder fazer um perfil, ou seja, um medicamento, ou seja, um tratamento, seja ele de fisioterapia, de psicologia, e da casa dele, que é uma coisa que a maioria das pessoas não está atenta. Olha, Fátima, você sabe que eu vou te dar um exemplo muito interessante. Foi hoje até, numa outra live, que eu estava escutando de uma outra amiga, e hoje não, foi quarta-feira. E ela me disse e ela dizendo, comentando que com essa pandemia toda, né, com esse isolamento, ela limpando o banheiro, ela caiu dentro do banheiro. Aí eu falei para ela, mas como é que você não tem uma barra no seu banheiro? Imagina! Eu falei, não, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Eu falo isso direto. Falei, olha, primeira coisa, tirar o chapinho do box, colocar o box no chão, porque você não pode mais ficar pensando que vai levantar o pé, você tropeça ali. O que é chapinho? E tem que ter uma barra. Onde aquele granitozinho que apoia o box, que apoia o vidro para correr, a porta do box, dentro do chuveiro. Quer dizer, aquele. Tanto que hoje em dia nem se coloca mais, né? Mas isso é bem antigo. Hoje se coloca mais no chão direto. Faz uma inclinação correta para o ralo, a água não vai passar e você coloca o trilho no chão. Então, eu tiro e coloco no chão. Então, são atenções que a gente precisa ter. Agora, essa pessoa, apesar de já ter mais de 60 anos, apesar de é super ativa, super hiperativa, trabalha, não aceita que precisa ter uma barra dentro do banheiro.
Não aceita algumas coisas, porque a gente não quer aceitar que a gente está precisando, né? Eu acho Eu isso tenho um assim. degrau, eu tenho um degrauzinho aqui na porta da minha entrada, sabe? Do meu prédio, é prédio antigo. Então a laje é dupla, eu tenho um degrau. E nós nos acostumamos, já estou há 10 anos em apartamento. Mas o ano passado eu já tinha visto algumas vezes que tem alguns grupos de amigas, alguma coisa assim, tropeça nesse degrau, tropeça. Bom, aí eu criei uma rampinha. E a rampinha tá lá, né? Aí vira meu filho para mim, mãe, que absurdo, mãe. Para que essa rampa, mãe? Eu falei, meu filho, para você tá fácil, para mim já tá difícil. Então a rampa vai continuar assim aqui, pronto, acabou. Eu quero a rampinha para subir na porta. Mas não precisava disso. Eu falei, mas agora eu preciso. Pronto, agora eu preciso. Deixa a rampa aí. Entendeu? E a gente tem que adaptar. E a gente tem que aceitar que a gente precisa adaptar. Eu não vou esperar um AVC, eu não vou esperar ter uma necessidade, eu não vou esperar nada. Eu agora já vou adaptando tudo que eu preciso. E aí vai, a iluminação e outras coisas, né? Dentro da casa. Nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos reconhecer que estamos, sim, envelhecendo. E precisamos, sim, remodelar muita coisa dentro da nossa casa. Não dá mais para subir e descer. Não, e a coisa interessante que você falou é isso mesmo. Muita gente não aceita a questão de ser idoso, né? E aí eu tenho uma dificuldade, por isso até que eu coloquei point de idoso, para pessoas dizer, olha só, idoso sim, agora problemático, ranzinza, doente, não, entendeu? Aí é outra coisa, né? Mas o que acontece é que muita gente acha, não, eu não sou, não preciso. E muitas vezes, daqui a pouco, quando você vê, acontece uma catástrofe dessa, aí sim, é o que está acontecendo agora nessa pandemia, né? A quarentena, muita gente em casa, né? Eu digo que às vezes o relacionamento insuportável, agora que as pessoas estão entendendo, né? Vamos dizer, está convivendo todo mundo na mesma casa, aí os relacionamentos insuportáveis estão aflorando, né? Aí os problemas dentro de casa estão aflorando, quer dizer, então é a mesma coisa, a casa do idoso. A casa, então, a casa tem que estar preparada sempre, né? A casa não é, decoração não é luxo, não é sofisticação, é necessidade, é realmente uma ferramenta mental, inclusive. Acho que quando a gente traz para esse olhar, é o olhar de que nós precisamos, sim, nos cuidar, porque a gente vai se sentir bem. E quando a gente se sente bem onde a gente está, com o que a gente vive melhor. E com certeza a gente amplia essa felicidade para todos ao nosso lado e para frente. Eu não sei se vai acabar agora, se vai acabar daqui a 10 anos, 20 anos, a 30 anos, não sei. Do jeito que a gente está indo, acho que vai passar dos 100 anos tranquila, né? Estamos aí chegando lá para frente. Né? Tem a avó de uma amiga de 90 e poucos anos, acabou de ter Covid, saiu do hospital. Muito legal, verdade, né? Olha, que maravilha. E a gente está caminhando, vamos caminhando. Olha só, tem vários comentários que eu não quis parar o raciocínio aqui, mas olha só, a Aline Galvão falou, segurança, conforto e respeito, Ah, não, já falei isso. Aí, já falei. Muito importante manter autonomia e dignidade em qualquer idade, é verdade. Helena Martins, verdade, beijocas. O verdadeiro. Aqui a Celi Ferreira disse que tinham que mudar o desenho, né, o design dos shoppings e mercados, né, desenhando idoso no chão, alguma coisa assim. Aqueles desenhos que não nos representam. Botaram o idoso no chão, né? Aqueles idosos que não nos representam, escreveu aqui. A Helena botou isso existe já Como? A Helena Martins disse que sou fã da Lígia. Tem mais pessoas aqui, mas fala aí. Beijo. Fala sobre isso aí, amiga, o negócio do desenho dos shoppings. Pode falar. Fala aí, que ela perguntou a Celi. Não é minha praia trabalhar com comercial, né? Eu não trabalho comercial, não tive muitas oportunidades. Eu trabalho mais realmente com residencial. Mas o que eu sei que o desenho universal ele existe, sim. Existe todo um programa, inclusive, eu acho que eu estou entendendo que ela está falando daquelas plaquinhas que mostram que são os idosos, né?
que reclamam, né, da representação, né, do que é o idoso naquelas plaquinhas, né? Mas eu já li alguma coisa sobre isso, de que vão melhorar essa apresentação, porque agora os idosos realmente não são tão idosos, né? E não são tão velhos, né? Eu vejo assim, nós mesmos, né, com a minha idade, a minha avó fazia crochê e ficava em casa, né? E era bom porque eu ia lá comer bolo e tomar café com ela quando eu chegava do colégio. Né? E eu vejo que eu não sei fazer bolo, e mal sei fazer café, e mal fico em casa, né? Quer dizer, eu não sou nada igual a minha avó, e nem sei fazer crochê, né? Quer dizer, chego longe de tudo que foi aquilo que eu vi, né? A minha avó fazer para mim, eu não faço. Então, realmente, mas a gente vê que nós mudamos. O Jorge Costa, nosso amigo, né? Ele é especialista. Querido. Esse querido ele nosso. Ele é especialista em ruas e em comércio. Isso. Nós vamos trazer o Jorge aqui também para poder falar. Ótimo. Não, com certeza, vamos trazer o Jorge. Só que hoje, só para quem está nos ouvindo, a gente está falando com uma especialista em casas, interiores. A gente tem o Jorge, que a gente vai trazer também, aqui no Ponte de 12, é muito nosso amigo, meu amigo. Pessoa querida. Queridíssimo. A gente vai estar trazendo ele para falar sobre shoppings, tá? Ou sobre ruas. Ele vai dar o sobre show rua, dele. Mobilidade urbana, né? Urbana. O caso é o Jorge. Mas olha, aqui a Marta Pessoa falou, bravo, Lígia, né? Amiga! Aqui a Pereira Raquel, o nome é Tento do Boxe, eu nem sabia disso. O Chapim, o Tento do Boxe. Ah, tá. Aqui a Aline perguntou como fazer as mudanças sem desrespeitar toda a memória afetiva do idoso. Tem que fazer tem que escolher, não é? A memória afetiva a gente traz com vários objetos, com cores, com texturas, com móveis. Então vamos escolher os móveis, vamos escolher alguns objetos, vamos escolher algumas coisas, né? E isso na conversa, se for uma mudança ou se for só uma remodelação dentro da própria casa, isso é possível. Isso é possível. Eu me lembro quando minha mãe fez 55 anos, ela se deu de presente um novo quarto para ela. E o quarto dela foi todo vermelho. Dela, né? Uma opção dela. Foi opção dela. Ela fez todo um quarto. Mas ela colocou um lustre de alabastro, ela colocou o abajur de alabastro, ela colocou colchas vermelhas, ela fez um tapete dessa grossura que era em São Paulo, né? Vermelho. Eu falei, mãe, que o céu, vermelho. Ela, acho o vermelho lindo. Ponto. Vai fazer o quê? Eu vou falar que não. Eu não gosto de vermelho, acho que é por isso que eu não gosto de vermelho, sabia? Mas eu nem falo que eu não gosto para ninguém, né? Não tem problema. Mas a gente resgata essa memória com pequenos objetos, é claro, porque hoje também as casas são bem menores do que antigamente. Vamos criar alguns lugares, alguns cantos, onde a gente vai realmente se colocar e ter aquele prazer que a gente trouxe, né? Nós estamos... Está dentro do coração. Aqui, olha só, por incrível que pareça, a gente já está com a gente está 45 minutos já falando. Olha bem, e ainda tem umas coisinhas que eu vou te perguntar aqui. O Calmão Nogueira pergunta aqui, quando os filhos acham que os pais não têm condições de morar sozinhos, você leva para a casa deles. Acabam tirando as poucas responsabilidades dos idosos em tomar conta da sua própria casa. Isso é um fato interessante que ele coloca aqui, né, Calmon? O Calmon é um casal também. Calmon e Maria, um beijo para vocês. Obrigado por estarem aqui. Realmente, a minha opinião é a seguinte, eu acho que existe esse momento. A gente não sabe como vai ser e nem por quê. Na verdade, é uma negociação entre pais e filhos, como eu já contei agora há pouco. Uma amiga teve que trazer a mãe para perto da casa dela. Né? Então, ela tirou a mãe de um apartamento, colocou em outro perto da casa dela. E existem aqueles que precisam realmente trazer e colocar dentro da sua própria casa. Aí vai ser um quarto, né? Como eu fiz com a minha mãe. Eu trouxe a minha mãe de São Paulo, minha mãe já estava num processo já de doença realmente avançado, e eu trouxe para ela para morar comigo, e eu fiz um quarto para ela.
E quando eu estava na casa dela, eu olhei tudo e o que eu fiz? A realidade, quase todas as roupas praticamente quase deixei para trás, eu não trouxe. Mas olha, minha mãe tinha uma coleção de bonecas. E eu peguei 5 bonecas que ficavam aqui. Ela tinha algumas almofadas, que eu me lembro que eram almofadas até do tempo que eu morava na casa dela, ou seja, eu saí da casa da minha mãe tem 40 anos. E fotografias. Então, tinha fotografias da família, dela, da mãe dela, do pai dela, sabe? Tinha várias fotos. E eu coloquei de volta dentro do quarto dela, né? E ela tinha uma colcha grande, enorme, florida, cor-de-rosa. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu comprei uma outra colcha para ela, florida e cor-de-rosa, a qual ela olhou, que ela já estava no processo demencial. Ela olhou e falou assim, você trouxe a minha colcha? Olha que lindo, que ótimo, que bonito, e agradeceu. Eu falei, ai mãe, tá vendo só? Que bom. Pronto. Quer dizer, então, e ela adorava a relação dela com as bonecas, a relação dela com aquelas fotos, a relação com aquela colcha, então foi a memória dela, e ela ficou muito feliz. Ela só reclamava porque ela morava em São Paulo, num bairro super barulhento, né? E eu moro num bairro só tem passarinho aqui, né? O barulho aqui de passarinho. E ela reclamava disso, acredita? Ela falava assim, ai, mas aqui só tem passarinho cantando. Queria um barulhinho. Ela queria um barulho assim de buzina, de buzina. Então, eu acho que como faz para resgatar e levar a pessoa para outro lugar? A gente tem que levar com que alguma coisa que ela tenha, fazer uma malinha básica e vamos levar, né? Agora existe uma negociação, né? Com certeza existe uma negociação. Para entender o momento, né? Existe a resistência de um e de outro, né? Do filho e do pai, né? E também do pai, do filho, de se colocar, a partir de um determinado momento, ser o pai e a mãe, né? Os pais daquele idoso, né? Que está precisando realmente de ficar mais próximo. Não, tem que ter essa sensibilidade e também tem que ter o conhecimento técnico, que é isso que eu falo, que às vezes as pessoas pensam que a sua sensibilidade não é. Por exemplo, determinados detalhes, como esse, por exemplo, da casa, né? Que você fala, a pessoa cheia de boas intenções, muda todos os móveis, achando que está ajudando e está prejudicando, está piorando, está afundando o quadro de depressão ou afundando o quadro demencial daquela pessoa por falta de informação técnica, técnica da área, né? Por isso é que eu acho muito importante as pessoas se informarem e terem profissionais da sua vida, profissionais realmente que sejam especializados em geriatria e gerontologia, porque não é porque eu estou puxando para a minha área, não. É porque realmente a falta de conhecimento é imensa, Né? Você vê, às vezes, a pessoa que começou agora, há um mês, há um ano, e já acha que está dando aula. Quer dizer, ela não sabe Jesus, ela não sabe, não tem a menor noção do universo no mundo, até internacional, das coisas que existem, né? Dos estudos que existem. E as pessoas falam muita besteira. Às vezes eu fico até com dor no ouvido quando eu participo de algumas reuniões, que as pessoas falam por falta de preparo absoluto nesse assunto. Eu queria, inclusive, te perguntar, porque a gente está começando a entrar nos minutos finais aqui, eu botei aqui para você, como é que a casa, o lar dessa pessoa pode prevenir ou evitar depressão com a decoração? Eu queria entender isso. Olha, para falar rápido, eu digo para você que a iluminação é importantíssimo. Da mesma forma que, olha, se é importante, quem já teve internado sabe disso, nos hospitais, nos quartos. Os médicos acendem a luz realmente durante o dia e apagam a luz à noite. Acende a luz durante o dia e apaga. Então, porque existe uma necessidade muito grande de nós entendermos que a iluminação, ela influencia o nosso ciclo circadiano, certo? Isso é fato, nós conhecemos isso. Ciclo circadiano é sono e vigília. É bom para as pessoas. Sono e vigia, isso, tá? Sono e vigia. Isso. Pois é. Agora, a luz, a iluminação, ela nos faz bem, porque se você vai comparar a iluminação
natural com a... Fugiu a palavra. A iluminação normal, artificial. Isso. Artificial. Porque a iluminação natural é o sol do dia, é o sol natural. Então a gente tem o sol da manhã, o sol do meio-dia e o sol da tarde. A iluminação do sol da manhã e do sol da tarde é aquela meia mais amarelada, que é aconchegante, que é gostosa, que é confortável, que te dá um certo prazer. A iluminação do sol do meio-dia, isso falando de uma maneira bem ampla, é uma iluminação mais forte, uma iluminação mais azulada, mais branca, e que dá o quê? Mais atenção, que faz a gente ficar mais desperto, mais atento, mais alerta, né? Se a gente coloca só uma, ou se a gente coloca só a outra, você concorda que a gente vai estar com a amarelada, digamos assim, só naquele conforto, naquela lentidão, naquele desânimo, naquela que vai gerar, de fato, um desânimo? E se a gente coloca só aquela branca, aquela azul, a gente vai estar alerta o tempo todo. Vai estar excitado o tempo todo. Então, isso a gente também trabalha com a cor, a iluminação e a cor, né? A iluminação é fundamental. Então, é necessário, sim, ter iluminação natural e é necessário ter todos os dois tipos de iluminação. Igual o que tem do sol, a gente tem que ter dentro de casa também, em diversos momentos, né? Por isso que é importante ter um blackout dentro do quarto, para forçar a escuridão. Forçando a escuridão, eu vou dormir na escuridão. Tem ativação da melatonina, então a gente vai dormir bem. Então, nós vamos ter a luz do dia. A luz do dia. Qual luz do dia? A luz, ela tem que variar. A intensidade essa luminosidade tem que variar. Eu acho, Lígia... Além das cores, né? As cores também é um outro assunto também muito interessante para quem influencia. Eu acho que a gente vai ter que fazer depois uma outra live para falar desses detalhes todos, porque realmente eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que gostaria de perguntar muito mais coisa. Tem várias perguntas aqui, mas a gente só tem 5 minutos. Então, eu queria aproveitar esses minutos, porque eu falei, depois a gente faz outra live para dar a parte 1 e a parte 2. Dizer o seguinte, você tem um checklist, não é isso? Que você, básico, para o idoso, que você, para conferir na casa. Como é que funciona esse checklist? É exatamente esse. O checklist que eu desenvolvi para fazer essa avaliação. Para avaliar como é que está, o que tem, o que precisa trocar, o que é importante, desde a barra, desde o tapete, desde a maçaneta horizontal, tipo alavanca, a iluminação diurna, noturna, o sensor de presença. É importante ter um sensor de presença, um detetor de fumaça na cozinha, né? Porque para o que vai ajudar, é uma tecnologia que a gente tem, é uma decoração, é uma adaptação que vai caminhar nessa fase da vida. E que a gente não percebe que é personalizada, e no checklist a gente vai orientando. É necessário ou não, aqui eu tiro, eu ponho, né, reforma, troca, pinta, escolhe outra cor. Qual é a cor que você gosta? É o vermelho. Então nós vamos pintar uma parede de vermelho. Agora vai aparecer todo mundo com parede vermelha agora. Olha, amiga, eu vou dizer uma coisa. Antes das suas considerações finais, eu queria dizer o seguinte. A Silvia Costa, nossa amiga querida, que vai estar, inclusive... Silvia maravilhosa, que vai estar, inclusive, aqui com a gente também, já tem um dia determinado aqui que está escolhido para ela. A minha turminha das amigas longevas. Ela está botando aqui que é muito esclarecedor, e a Silvia é uma pessoa que tem também uma expertise enorme. Nossa! Em cima de geriatria e gerontologia. Eu sou desse tamanho perto dela. Ela dá um banho aqui, que ela também já tem um dia aqui, que eu até vou dizer para vocês aqui, que eu não tenho aqui anotado aqui, fácil, guardei. Turminha boa essa, né? A Silvia, pois é, eu tô com uma turminha aqui, minha amiga, que a gente vai arrebentar aqui essa página do Point de Idoso. Mas eu queria dizer, pois é, eu tô super feliz com isso, né?
A Aline colocou tecnologia e segurança. Aí a Aline botou, tia, estou muito feliz e orgulhosa. Excelente live. Olha aqui. Ah, a Silvia colocou aqui, dia Um 15. beijo. A Aline é sobrinha, que gracinha, né, tia? E É. a Silvia Ela é colocou aqui. nutricionista. Ai, que delícia! Beijinho, Aline, pra você. Adoro sua tia. E a Silvia Costa me ajudou aqui, botou dia 15. Gente, dia 15 tem a Silvia Costa aqui, que é outra pessoa É sumidade, especialista. especialista em A gerontologia. Silvia, Respeitadíssima, uma pessoa assim quando eu crescer, fantástica. quero ser igual a ela. Eu também, eu também. Então, estamos na fila, né, Fátima? Exatamente. Mas eu acho muito legal isso, a gente trazer pessoas que possam acrescentar. Eu quero deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, antes da gente finalizar, dizer o seguinte: o Ponte de Idoso é isso, gente. A gente traz pessoas que tenham essa formação, que contribuem cada um do seu universo, que eu acho assim, muito legal de poder estarmos juntas. Eu agradeço imensamente, não só a você, como as pessoas dos comentários. Dizer para as pessoas que o telefone do Ponte de Idoso é o 2613-5250 e que a gente tem também o telefone que é celular, que é o WhatsApp, que é o 988720642, que as pessoas podem sugerir assuntos, podem fazer comentários, podem fazer perguntas nesse celular que é o WhatsApp, pode sugerir pessoas para a gente trazer aqui nas nossas lives. Dizer o seguinte, que a gente está trazendo a Lígia para o Ponte de Idoso, que é uma conversa antiga, mas que eu tenho certeza que depois da quarentena a gente vai poder, porque a nossa ideia o Ponte de Idoso é isso, que tenha tudo que for possível para idoso nesse mesmo local. Quer dizer, nosso lugar é só para idoso, né? Tem quem gosta de criança, quem gosta de adolescente, mas nós somos especialistas em idosos. Então, a nossa ideia é que a Lígia vá à casa, é isso que a gente quer. Aqui, por exemplo, a gente tem um monte de gente, nós estamos aqui em Niterói, em Caraí, a gente tem um monte de idosos aqui que moram, pessoas que às vezes moram em apartamentos lindos e maravilhosos, lugares lindos e maravilhosos, mas que com certeza não tem esse profissional que possa dar a segurança, né? Eu diria a segurança. Essa contribuição, né, naquele ambiente da pessoa e dizer, muda aqui, muda ali, faz assim, para melhorar, né, para as famílias terem mais tranquilidade, para os idosos terem mais tranquilidade. Então, com certeza, depois dessa quarentena, a gente está trazendo a Lígia para ir na sua casa, você que está assistindo, ir na sua casa e fazer uma variação e dizer, olha, vamos mudar. E dizer também que esses vídeos que a gente faz aqui, live ao vivo, e por isso a pessoa pode, né, interagir aqui com a gente, perguntar, falar, mas esses vídeos ficam nas nossas páginas. Fica na página do Point, gravado, fica na minha página, fica na página agora da Lígia também, que você pode compartilhar. E aí o que a gente pede é isso, que a gente não está querendo fazer aqui um anúncio ou uma vaidade pessoal, que a gente quer falar da gente. Não, a gente quer falar da ideia, a gente quer falar da informação, Com a certeza. gente quer passar informação para as pessoas. Então, compartilhem isso para quem precisa, né? Divulguem o que a gente está conversando aqui, porque com certeza tem muita gente que não tem essa informação e que precisa dessa informação, né? E é o que a gente está querendo. Então, a gente pede às pessoas para falarem que nós estamos tendo essas lives aqui no Ponte de Idoso, na página. E como eu disse, a gente não quer uma divulgação pessoal, a gente quer a divulgação da informação e a informação correta, porque a gente sabe que muita gente aí, né, tem no Google, tem tudo quanto é canto, informações que não são corretas. Informações de pessoas que são, às vezes, até uns aproveitadores do momento. Ah, sabe que essa coisa do idoso vende, então vou fazer, vamos falar. E não é uma pessoa especializada como você é, Lígia. Então, eu realmente... Não, obrigada. Eu quero passar, antes de você, as suas considerações finais, eu quero dizer que a Clarice disse que delícia de bate-papo, parabéns. Obrigada, Clarice.
A Mônica diz, muito bom ouvir vocês duas, parabéns. O Galvão Ademar diz, maridão bem cuidado, agradece. Olha, o maridão está assistindo você. Tá olha lá, Ele tá quietinho lá dele, assistindo. Deixa Galvão Ademar, muito legal mesmo. Minha amiga, as suas considerações finais, o que você tem para nos dizer aí nesses últimos minutinhos? Menina, tem mais 1 hora para dizer, Fátima. A gente tinha muito mais coisa para conversar. Eu tinha até feito uma relação aqui de como vamos fazer um tour pela casa, acho que fica pela segunda etapa. Mas eu é que agradeço a você, e eu acho que esse bate-papo a gente já tem tido há muito tempo, nós duas, né? E essa realização agora realmente é o início do nosso trabalho, que realmente vai ser um prazer estar lá no Ponte do Idoso e estar com vocês, inclusive com Silvia, com Carlota, que também está participando, né? E estar com vocês, agradeço as amigas que compareceram, né? Estarem aqui numa sexta-feira à noite. E o que a gente tem que ter em mente realmente é que precisamos nos cuidar. E esse cuidado não é só fazer exercício na rua, não é só participar de festas e arejar a cabeça. A gente precisa arejar a cabeça lá fora e também dentro da nossa casa. É muito importante a nossa casa ter esse aconchego. E aconchego com segurança, sabe? Que eu percebo isso, é com segurança. Que a gente tem que começar a olhar por aí também. Lembra que a gente fica em casa, né? A gente, na realidade, fica... Essa é outra coisa que eu queria conversar, não falei. Nós ficamos em casa há muito tempo. Essa é a realidade. A gente não percebe, mas nós ficamos em casa há muito tempo. E a gente precisa prestar atenção o que a gente está fazendo em casa e como e aonde. Esse tour é importante. Muito obrigada, Fátima. Com certeza a gente vai ter que ter outra live, amiga. Não tem Olha, eu te agradeço. Assunto é que não falta. É verdade. Você é sempre essa pessoa muito simpática, essa pessoa muito leve, né? A gente tem tentado manter nossas lives assim, leves mesmo, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, então é muito bom essa conversa descontraída, né? Descontraída, assim, né? Perguntas e respostas. Sem pressão. Sem perguntas e respostas, a gente, exatamente, é uma coisa que flui, por isso que acaba passando rápido, quando a gente vê, acabou. Olha, eu agradeço muito. Eu falei para você no início, vai passar rápido. Eu agradeço muito a você, realmente foi muito bom participar com você. Nós vamos voltar com certeza, vamos trabalhar juntos com certeza. E eu quero dizer para a pessoa que está me assistindo que segunda-feira a gente volta, a gente está fazendo essas lives de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na página do Ponte do Idoso. Segunda-feira a gente tem o presidente da OAB, né, e a presidente da Comissão da Terceira Idade. Nós vamos falar exatamente sobre o Estatuto do Idoso, sobre como é que a ordem trabalha. É outro assunto. Direito à moradia digna está lá no Estatuto do Idoso. Pois é, exatamente. Direito à moradia digna. A gente vai estar conversando sobre isso também. Então, a gente está trazendo vários olhares diferentes, né? Pessoas diferentes, para poder estar falando realmente sobre a questão do idoso. Minha amiga, muito obrigada, tá? Eu agradeço demais. Um grande beijo para você. Muito obrigada Eu a todas agradeço, as meu pessoas. Coração. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo, que nos prestigiaram. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Né? E a gente volta, eu volto na segunda-feira e você com certeza volta depois, Lígia. Muito obrigada. Estou aqui. Tá? Deus te abençoe, amiga. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.